E aí, galera, como é que vocês estão? Eu sou o Gabriel Charru, da Charru Cursos Maquetes Eletrônicas, e esse aqui é o segundo mês do V-Ray. Se você está chegando agora, esse é um curso completamente gratuito, serão 30 aulas em sequência, ensinando desde o zero o V-Ray 3.6 para SketchUp, concluindo com a renderização completa de uma cena interna e a renderização completa de uma cena externa também. Ao fim desse curso, você poderá receber o certificado, basta assistir às aulas pela nossa plataforma online e o link vai estar na descrição do vídeo para vocês aí. Como combinado, galera, todo início de aula mostrando aqui para vocês um render de um aluno nosso, do nosso curso completo de V-Ray para SketchUp. Esse render aqui foi feito pela nossa aluna Suelen Arantes, do curso completo. Vou mostrar aqui para vocês o print dessa cena no SketchUp. E esse aqui então, galera, é o resultado da nossa aluna Suelen Arantes do nosso curso completo de V-Ray para SketchUp. O link do curso vai estar na descrição do vídeo para vocês aí. Bora lá então, galera, que essa aula aqui será um tutorial completo sobre configuração de materiais no V-Ray 3.6. Então, como inserir texturas, como adicionar e como configurar reflexão, refração, opacidade, como criar nossa própria biblioteca de materiais e muito mais aí, ok? Eu vou deixar todos os arquivos dessa aula no link da descrição do vídeo para vocês. Bora lá então! O primeiro passo para a gente alcançar um realismo na nossa configuração de materiais é conseguir texturas que tenham uma boa qualidade. E de longe um dos melhores sites do mundo para isso é esse aqui chamado SketchUpTextureClub.com. Com certeza é um dos que eu mais utilizo aí. Vocês vão ver que aqui embaixo a gente vai ter várias categorias para a gente escolher. Então vem aqui, por exemplo, na aba de tijolinhos, tijolinhos danificados e tal. E aí vocês vão ver que ele vai fornecer aqui para a gente um montão de texturas. E praticamente todas elas vocês conseguem baixar de maneira completamente free, numa boa resolução aí, ok? Para você baixar, o que você tem que fazer? Vem aqui para se registrar, e aí você escolhe se você vai querer a conta free ou a conta paga. Qual que vai ser a diferença? Na conta free, vai ser tudo como o nome diz, gratuito. Você pode baixar 15 texturas por dia e elas vão ter uma dimensão bacana, só que um pouquinho reduzida em relação às da conta Pro. Eu recomendo que vocês façam essa conta Pro aqui, é apenas 12 € por ano e vocês podem baixar até 50 texturas por dia com uma qualidade realmente excelente. Então a conta Free já é muito boa e a conta Pro é ainda melhor e custa 12 € por ano, tá? Não é por mês, 12 € apenas por ano aí. Voltando aqui para o nosso Material Editor, é essencial que a gente conheça a diferença entre materiais BRDF e materiais por layers. Criei um exemplo aqui de cada um para a gente poder comparar eles aí. O nosso material BRDF é aquele carinha que o V-Ray vai criar para a gente por padrão quando a gente seleciona a opção de criar material e aqui na opção genérica, ok? E aqui nesse material, ele vai conter todos os comportamentos dentro do próprio layer BRDF. Então, diffuse, reflexo, refração, opacidade, todos esses carinhas estarão dentro aqui do nosso layer BRDF aí. Já no nosso material por layers, aqui vocês vão ver que eu não tenho nada ainda, e a gente cria especificamente apenas os layers que a gente quiser nesse nosso material. Então, se eu quero apenas o layer de diffuse, por exemplo, eu crio apenas esse layer. Se eu quiser acrescentar um layer de reflexão, eu acrescento esse layer de reflexão aí, ok? A recomendação da própria Chaos, desenvolvedora do V-Ray, é que a gente utilize o material BRDF sempre que possível, porque ele é muito mais otimizado para os cálculos do próprio V-Ray. E uma observação muito importante é a seguinte: quando vocês importarem modelos para as cenas de vocês, sejam modelos de uma coleção própria ou mesmo modelos de uma coleção externa, desde que eles já tenham sido configurados como a versão mais antiga do V-Ray 2.0 para trás, muito provavelmente vai acontecer o seguinte: o material vai estar aqui como material por layers, ou seja, não vai estar muito otimizado, e aqui também na tua viewport, a textura vai estar sendo visualizada normal, só que no render ela vai ficar muito mais escura. Quando isso acontecer, você faz o seguinte: vem aqui na aba Diffuse do teu material, e aqui na opção Advanced Options, você vai desabilitar a opção Linear Workflow aí, ok? Uma coisa que eu pessoalmente recomendo é que quando vocês têm materiais, ou melhor, modelos já configurados com versões mais antigas do V-Ray, eu recomendo que vocês venham aqui na aba Extensions, venham aqui na opção V-Ray, aba Tools, e selecionem a opção Wipe. O que ele vai fazer? Ele vai resetar completamente os materiais desse teu modelo em específico aí e já vai deixar todos eles com o material BRDF mais otimizado, pronto para você configurar normalmente e sem problema nenhum.
Antes de a gente começar a setar aqui os nossos materiais, qual que vai ser a diferença entre a gente configurar eles pela aba Quick Settings ou pela nossa janela aqui da direita? Como o próprio nome já sugere, aqui na aba de Quick Settings, as configurações estarão dispostas de maneira muito mais simplificada, muito mais resumida. Em contrapartida, aqui na nossa janela da direita, todas as configurações dos nossos materiais estarão aparentes para a gente aí, nos dando uma precisão muito maior, ok? Durante as aulas, eu vou utilizar essa janela da nossa direita aqui para configurar os nossos materiais. Vamos começar a ver agora aqui, então, sobre como configurar cada uma dessas abas dos nossos materiais aí, começando pela aba Diffuse. Aqui na aba Diffuse é onde a gente vai setar uma cor ou uma textura para o nosso material. Então, clicando aqui na cor, por exemplo, eu posso setar qualquer outra cor que eu quiser aí. E aí, o que eu faço? Seleciono aqui a minha face, se ela já não tiver com o material aplicado, seleciono aqui o nosso material, clicando com o botão direito do mouse e escolhendo a opção Aplicar Material à Seleção. Feito isso, ele já aplicou e já apareceu aqui, ó, com a cor dele na nossa renderização. Selecionando essa barrinha aqui e puxando para a direita, a gente pode clarear aí a nossa cor e puxando para a esquerda, a gente pode escurecer essa nossa cor aí. Para a gente inserir uma textura, a gente vai clicar aqui nesse quadriculado, clicando aqui, a gente vai escolher a opção Bitmap. Essa opção é que a gente sempre vai utilizar quando a gente quer inserir uma textura externa aqui no nosso material. Então, clico aqui em cima e aí eu abro aqui a minha textura. No caso, a textura que eu vou utilizar vai ser essa aqui. Ok, feito isso eu mando ela abrir aí. E aí vocês vão ver ó, que já apareceu aqui na minha viewport e já apareceu também na minha renderização. Se por acaso alguma textura não estiver aparecendo na tua viewport, você tem que clicar aqui nesse olhinho e deixar ele sem aquela marcação por cima. Deixando ele sem a marcação, quer dizer que você quer essa textura sendo visualizada aqui na tua viewport, ok? E aí para você aumentar a escala dessa textura, é aqui no nosso próprio SketchUp. Então vindo aqui na aba de materiais do SketchUp, a gente vem aqui na opção Edit, e aqui a gente pode aumentar, ó, deixa eu tirar um pouquinho aqui da frente, a gente pode aumentar a escala dessa nossa textura, e ele já vai aumentar aqui também a escala dele na nossa renderização aí, ok? Se eu desabilitar essa opção aqui, ó, ele vai ignorar esse mapa que a gente colocou e vai passar a utilizar aquela cor. E a mesma coisa vai acontecer quando a gente faz o contrário. Sempre que eu inserir um mapa aqui, ele vai simplesmente ignorar essa cor que está colocada aqui no nosso lateral esquerdo, ok? Beleza, mas e como é que a gente faria então para poder mapear essa textura em objetos que não sejam retos, que não sejam regulares, já que a gente sabe que o SketchUp ainda não lida muito bem com isso? Eu vou aplicar aqui esse material nesse objeto que é bem próximo de uma esfera. Então, botão direito do mouse, aplicar material à seleção, e vocês vão ver que a texturização está toda bugada, está completamente bagaçada aí. Agora a gente vai possuir aqui no V-Ray ferramentas nativas de mapeamento. É claro que elas não vão servir para 100% dos casos, mas para muitos casos elas já vão nos dar um resultado muito bacana. Então aqui o que eu vou fazer? Botão direito do mouse sobre essa face aqui, e a gente vai encontrar a opção V-Ray e o V-Tools. Aqui a gente vai ter 4 opções de mapeamento. Eu recomendo que vocês testem cada uma de acordo com o objeto no qual vocês estiverem trabalhando aí, ok? É claro que nesse caso aqui, nosso objeto é bem mais próximo de uma esfera, então vai fazer mais sentido alguma dessas duas. Vou colocar essa primeira aqui, ó, e aí vocês vão ver que ele já ficou com uma texturização muito mais bacana. A gente só teria que talvez reduzir um pouquinho a nossa escala aqui, ó. E a gente tem também a segunda opção ali, que é a opção Fit. Essa aqui, ó, Spherical Projection Fit. E vocês vão ver que ele vai mudar um pouquinho, só que ainda assim a gente tem uma texturização também muito bacana, ok? Como eu disse, vale sempre testar em cada caso. Além disso, a gente vai ter também a opção de remover os nossos materiais. Então, se eu quero tirar o material do V-Ray desse objeto aqui, eu clico com o botão direito do mouse sobre ele, seleciono a opção V-Ray e o V-Tools e seleciono a opção de Remove Materials e ele removeu aquele material para mim ali. Voltando aqui para o nosso estúdio, agora a gente vai conhecer a aba Reflection, que é onde a gente vai configurar o reflexo desse nosso material aqui. Então, clicando para expandir, e a primeira opção que a gente vai encontrar é a opção Reflection Color. É nessa opção aqui que a gente vai definir se o nosso material vai ter reflexo ou não, e se esse reflexo que ele vai ter ou não uma influência de cor. Como assim? Quanto mais eu vou puxando esse carinha aqui para a direita ou aproximando essa cor aqui de branco, mais reflexão o nosso material vai ganhando aqui. E quanto mais eu puxo para a esquerda ou deixo a nossa cor ali mais próxima de preto, menos reflexão esse nosso material vai tendo aqui, ok? A questão da influência de cor eu vou voltar daqui a pouquinho para poder explicar melhor. Depois, a gente vai encontrar aqui
a opção Reflection Glossiness. O que essa opção aqui vai fazer? Ela vai determinar a quantidade de nitidez da nossa reflexão. Como assim? Eu vou voltar esse carinha aqui para branco total e vocês vão ver que a gente está aqui na opção Reflection Glossiness com o valor de 1.0. O que isso vai significar? Com o valor de 1.0, a gente vai ter uma reflexão completamente nítida. Ou seja, aproximando aqui, a gente consegue ver exatamente o que é que está aparecendo nas nossas reflexões. A gente consegue identificar que é um quarto, que tem uma cortina, uma cama e tudo mais. Agora, conforme a gente vai puxando esse carinha aqui para a esquerda ou diminuindo esse valor, mais embaçada, a nossa reflexão vai ficando aí, ok? Mais ela vai perdendo a nitidez. Então, quanto mais próximo de 1 ou mais para a direita, mais nítida a nossa reflexão, e quanto menor esse valor ou mais para a esquerda a gente puxar, menos nítida, mais embaçada vai ficando a nossa reflexão aí, ok? Voltei rapidinho ela para 1 aqui, e depois da opção Reflection Glossiness, a gente vai encontrar a opção Fresnel. O que ela vai fazer? Quando a opção Fresnel estiver habilitada, ela vai determinar que a quantidade de reflexo que a gente vai ver no nosso material vai variar de acordo com a angulação com a qual a gente está olhando para esse objeto. Como assim? Se eu estiver, por exemplo, olhando ele de frente, eu vou ver uma determinada quantidade de reflexo. Se eu estiver olhando agora meio de lado, eu vou ver um pouco mais de reflexão. Então, a quantidade de reflexo que a gente vai visualizar vai depender da angulação com a qual a gente está olhando para o nosso objeto aí. Isso aqui é como acontece na maioria das vezes no mundo real. Então, para a grande maioria dos casos, eu recomendo que vocês deixem habilitado como é o padrão. Agora, por exemplo, se eu quiser aqui um espelho, que a quantidade de reflexo não varia de acordo com a angulação, eu simplesmente venho e desabilito a opção Fresnel e vocês vão ver que ele já vai ficar espelhado para a gente aí. Lembrando, claro, que mesmo fazendo isso, a quantidade ainda está atrelada à cor que a gente colocar aqui. Então, se eu voltar ele aqui, por exemplo, mais para um cinza, ele vai ficando com menos reflexão aí. Agora sim, como é que eu faria então para poder adicionar uma influência de cor? Eu simplesmente venho nessa cor aqui e adiciono a cor que eu quiser. Então, se eu quero, por exemplo, que esse espelho seja um espelho bronze, o que é que eu tenho que fazer? Eu puxo o tom dele aqui, mais para bronze, escolho aqui a cor que eu quero, e aí vocês vão ver que ele já virou para a gente ali um espelho bronze. Só tomem cuidado com o seguinte: quanto mais escura a cor que vocês colocarem aqui, menos reflexo ele vai ter. Então, coloquem a cor que vocês querem, só que num tom mais clarinho, para não reduzir tanto assim a quantidade de reflexão aí, ok? Voltei aqui as configurações para o padrão, então branco aqui, 1.0 aqui, e habilitei a opção Fresnel. E agora a gente vai conhecer a opção Reflection IOR, que é que ela vai fazer. Essa opção aqui vai deixar a gente ter mais controle ainda sobre a quantidade da nossa reflexão. Para isso, eu vou então aqui habilitar ela para poder funcionar. E agora a gente vai controlar aqui através de valores. Quanto maior o valor que a gente colocar aqui, mais reflexo o nosso material vai ter. Então, se eu puxar aqui, por exemplo, para 1.3, vocês vão ver que ele já vai ficar bem mais reflexivo. E se eu quero um metal, por exemplo, eu posso puxar aqui para 8. E aí vocês vão ver que ele já está com um reflexo bem maior, uma quantidade de reflexo bem maior, bem mais parecido com o que seria mesmo um metal aí. Colocando em prática rapidinho aqui então, como é que a gente faria para poder criar um material de metal dourado? Uma dica extra que eu deixo para vocês, sempre para a hora de configurar metais, é colocar aqui no Diffuse um cinza escuro quase preto. A gente nunca vai utilizar aqui no V-Ray um preto absoluto, ok? Porque isso meio que não existe na vida real, vamos dizer assim. Só que no caso de metais, a gente vai colocar sempre um cinza bem escuro, quase preto aí. Por quê? Porque quanto mais claro a gente colocar essa cor aqui, mais ela influenciaria nas nossas reflexões e não é o que a gente vai querer. Então, para metais, de maneira geral, um cinza escuro quase preto lá no nosso canal Diffuse aqui, ok? Depois, o que eu faria? Aqui na opção Reflection Color, eu aumentaria para deixar ele aqui bem reflexivo. Depois, eu habilitaria a opção Reflection IOR para controlar mais precisamente a quantidade das nossas reflexões. E depois eu aumentaria esse valor aqui, para 8.0, algo em torno de 8.0, para deixar ele bem reflexivo aí. Feito isso, eu vou querer agora diminuir um pouquinho meu Reflection Glossiness. Deixa eu ver para algo aproximadamente aí a 0.85, para poder reduzir um pouco a nitidez dessa minha reflexão. Então 0.85 já reduziu um pouco a nitidez do nosso reflexo ali. E por último, eu clicaria aqui na opção da cor do Reflection Color e colocaria um tom de dourado, só lembrando de colocar um tom de dourado bem clarinho, para não reduzir muito a nossa quantidade de reflexão aí, ok? Feito isso, então tá pronto aí o nosso material de metal dourado aí. Vamos conhecer agora aqui então a nossa aba Refraction, a nossa refração. Porém, antes de eu mexer diretamente nas configurações dela,
é importante que a gente tenha em mente aí duas observações para que tudo dê certo no final. Então, a primeira observação vai ser quanto a faces invertidas do SketchUp, as nossas backfaces. Como assim? Vou vir aqui na aba Estilos do SketchUp, vou selecionar a opção Edit, e aqui eu estou na aba de Face Settings. Aqui dentro, eu vou colocar na opção monocromática, que é essa primeira opção aqui. Cliquei aqui em cima e ele deixou todo mundo monocromático aí. Se essa minha face aqui ela estivesse cinza, isso iria querer dizer que eu estou trabalhando na minha backface. E nesse caso eu teria que inverter ela, ok? Deixa eu até mostrar aqui para vocês, ó. Se ela tivesse assim, ó, com essa face cinza aparecendo, aí sim ela estaria com a nossa backface. Isso aqui estaria errado, não funcionaria corretamente a nossa refração. Nesse caso, a gente teria que clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Reverse Faces. E a segunda coisa que a gente vai ter que ter em mente aí é sobre aplicar o nosso material tanto na face da frente quanto na face de trás. Então venho aqui, ó, novamente, botão direito do mouse, Reverse Face, aplico o material nessa face aqui, ele já está aplicado, por isso que não pareceu estar diferente, e aí novamente eu venho aqui, ó, na opção Reverse Face, ok? Então, duas observações, primeiro tomar cuidado com faces invertidas, e a segunda, aplicar o material tanto na face da frente quanto na face de trás aí. Agora sim, vamos ver aqui então as configurações da nossa aba de refração. A primeira opção que a gente vai encontrar é a opção Refraction Color, e é ela quem vai determinar a transparência do nosso material. Quanto mais próximo de branco a gente for deixando esse carinha aqui, ó, mais transparente ele vai ficando aí, e quanto mais próximo de preto, ou quanto mais para a esquerda a gente puxar essa barrinha, menos transparente o nosso material vai ficar. Eu vou deixar ele aqui em branco total, para deixar meu material completamente transparente. E logo depois, a gente vai encontrar aqui as opções Fog Color e Fog Multiplier. Essas duas opções vão trabalhar de maneira conjunta aí. O que é que o nosso Fog Color vai fazer então? Ele vai permitir com que a gente simule a atenuação, ou seja, a perda de intensidade da nossa luz, conforme a nossa luz vai atravessando o nosso objeto aqui. Na prática, isso vai permitir com que a gente perceba melhor a espessura e os volumes do nosso objeto no qual a gente está aplicando esse material, ok? Vamos ver na prática isso aí então. Vou salvar ele aqui por enquanto, ó, não mexi ainda em nada no Fog Color nem no Fog Multiplier. Agora sim eu vou fazer o seguinte, vou vir aqui no Fog Color, vou colocar nele um cinza médio, um cinza mais ou menos ali na metade, e aí vocês viram que ele ficou completamente preto, ficou um efeito bem intenso, tanto que ficou completamente preto aí. E aqui, o nosso Fog Multiplier é justamente quem vai controlar a intensidade do nosso efeito Fog Color. Então, vou vir aqui no Fog Multiplier e eu vou reduzir esse valor. Então, vamos tentar um valor aproximado aí, um 0.015 mais ou menos. Vamos ver o que ele vai fazer, ó. E agora sim a gente já consegue ver bem melhor o nosso objeto. Vou salvar novamente aqui no histórico, ó, e vamos comparar esses dois resultados. Então, aqui o primeiro, sem ter mexido em nada no Fog Color. Reparem como o nosso objeto estava completamente chapado, a gente não conseguia ver a espessura e nem os volumes desse nosso objeto. E agora, deixa eu colocar esse aqui como B. Aqui à nossa direita, depois de mexer no Fog Color, a gente já consegue perceber muito melhor a volumetria desse nosso objeto aí, ok? Depois aqui do Fog Color e Fog Multiplier, a gente vai encontrar o nosso IOR, que nada mais é do que o nosso índice de refração. E como é que a gente controla esse valor aqui? Já existem valores estabelecidos para cada material. Eu vou mostrar aqui para vocês, ó, uma tabelinha. Eu vou deixar o link dela também na descrição do vídeo aí. E aí basta você consultar aqui o teu material. Então, se é um vidro, se é um alumínio, se é água, por exemplo. Vamos ver aqui em vidro. Vocês vão ver que em vidro está aproximadamente 1.52. Enfim, basta a gente consultar aqui, ver de acordo com o material que a gente quer, pegar o valor dele e depois inserir lá na nossa opção do IOR da refração aí, ok? Abaixo dele, a gente vai encontrar aqui a opção do Refraction Glossiness. Para que vai servir esse carinha aqui? É justamente ele que a gente vai utilizar quando a gente quer dar o efeito de jateado. Como assim? Eu estou com ele salvo aqui, ó, com o Refraction Glossiness de 1.0, eu vou abaixar ele para 0.7, e aí vamos ver o que é que vai acontecer. Ó. Reparem que ele está pegando esse efeito de jateado. Eu vou salvar aqui no nosso histórico para a gente comparar, ó. Então, anteriormente como A, e esse agora como B. Então, com Refraction Glossiness de 1.0 e depois com 0.7, a gente vai ganhando esse efeito de jateado. E quanto mais baixo a gente colocar esse valor aqui, mais intensificado vai ser esse efeito de jateado. A gente vai voltar nele daqui a pouquinho. Vindo aqui rapidinho para um arquivo diferente, vamos ver agora a nossa última opção, que é a opção Affect Shadows, para que ela vai servir.
eu estou com esse material de vidro aplicado sobre esse modelo aqui, ó. E reparem que, como tem que ser, como acontece na realidade, a nossa luz está atravessando aqui o nosso vidro. Só que se a gente desligar a opção Affect Shadows, ó, o que vai acontecer? A luz não vai atravessar mais o nosso vidro aí. Ah, mas para que está mostrando isso, já que é meio que óbvio que a gente tem que deixar essa opção habilitada, já que é o que acontece na vida real. Estou mostrando para vocês porque às vezes acontece de a gente pegar algum arquivo já pronto e por acaso ele vir com essa opção desabilitada, e aí você renderiza e a luz não atravessa nem por nada o vidro da tua cena e tal, e aí você não consegue descobrir o que é. Então, nesses casos, sempre verifique se a opção Affect Shadows está ligada aí, ok? Sempre manter essa opção ligada pra gente aí. Então, bora aqui para a prática mais uma vez. Como é que a gente poderia criar uma espécie de um vidro jateado, só que num tom de verde meio azulado? Como é que a gente criaria esse material aí? Primeira coisa que eu faria seria vir aqui no nosso Diffuse, colocar um cinza escuro quase preto, aqui mais ou menos, ó, nunca preto total, mas um cinza escuro quase preto, ok. Depois, eu quero que meu vidro seja reflexivo, então eu abriria aqui, ó, a nossa aba de reflexão e jogaria esse cara o máximo para a direita, deixando ele aqui completamente branco. Feito isso, o que eu posso fazer? Não vou mexer no Reflection Glossiness porque eu quero um reflexo nítido e a quantidade de reflexo para mim tá bom, então não vou mexer aqui no Reflection IOR. Agora eu vou fazer então o seguinte, aqui na nossa aba de refração, eu vou jogar o Refraction Color para branco total, para a gente poder deixar o nosso vidro completamente transparente aí. De repente pode até tirar um pouquinho, ó, talvez pouquinha coisa para deixar só um pouquinho menos transparente, assim eu acho que já tá bacana. Feito isso, o que a gente vai fazer agora? Vamos vir aqui no nosso Fog Color, para poder gerar aquela volumetria, aquela espessura, né, que a gente tinha visto anteriormente. Só que agora, ao invés de eu colocar aqui apenas um cinza, eu já vou colocar essa cor no tom que eu quero que o meu vidro pegue. Então, por exemplo, ó, um verde azulado, mais ou menos aqui. Vamos ver aqui no meio, mais ou menos. Ó. E aí vamos ver o resultado que ele vai ter. Vamos esperar ele calcular. Beleza, ó, calculou aqui, só que está muito forte ainda. Então a gente vem aqui na opção do Fog Multiplier para poder reduzir um pouco esse efeito. Vamos tentar aqui um 0.03. Vamos ver se com 0.03 já fica bacana. Talvez até um pouquinho menos, um 0.015. Vamos ver se já não fica um pouco mais interessante. Agora sim, a força do efeito acho que já está mais bacana. E agora, por fim, para a gente ter aquele efeito de jateado que a gente viu, a gente vem na opção Refraction Glossiness. E quanto mais baixo esse valor, mais forte vai ser o efeito do nosso jateado aí. Vou colocar aqui um 0.6, na verdade, e vamos deixar então ele renderizar. E tá aqui então o resultado. Temos aí um vidro jateado com o nosso tom de verde meio azulado aí, beleza? Depois do nosso canal Refraction, a gente vai conhecer aqui o nosso canal Opacity. Para que ele vai servir? Eu estou renderizando aqui uma textura com árvores, ó, e reparem que aqui no SketchUp só aparece a parte das árvores normal e tal, mas aqui no render a parte acima delas fica completamente preta. E o canal de opacidade é exatamente para isso, para a gente poder setar uma parte da textura para ficar transparente, deixando aparecendo aqui na renderização apenas a parte da textura que a gente realmente quer que apareça aí. Então vamos lá. Vou abrir aqui o nosso Asset Editor, vou clicar aqui para poder abrir o nosso canal Opacity. Feito isso, ele já está aqui habilitado. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai selecionar esse quadradinho aqui, usamos a opção Bitmap, que é a opção que a gente já viu, que a gente vai sempre usar para poder importar uma textura. Clicamos aqui em cima então. E aí, a gente vai utilizar aqui, deixa eu só minimizar aqui o nosso render, a gente vai utilizar aqui uma textura como essa, uma textura em preto e branco, que na parte da textura que a gente quer que apareça, ela tem que estar completamente branca, e na parte da textura que a gente não quer que apareça, ela tem que estar aí completamente preta, ok? Então vou clicar aqui para ele poder abrir, e bora voltar lá para o nosso render. Vamos ver como é que ele ficou. E aí nosso render você já vê que aquela parte de cima agora ficou transparente. Então é exatamente para isso que o nosso canal de opacidade vai servir aqui. Vindo aqui rapidinho para o Photoshop então, para a gente ver como a gente pode criar o nosso próprio mapa de opacidade aí. Estou aqui com aquela textura das árvores, ó, e aí a gente vai fazer o seguinte, estou com a camada dela aqui selecionada, venho na opção Imagem, Ajustes e seleciono a opção Níveis. Aqui em Níveis vai surgir para a gente essa caixinha, e aí eu faço o seguinte, ó, aqui em Níveis de Saída, eu pego essa guia aqui e puxo da esquerda o máximo possível para a nossa direita e dou um OK. E aí vocês viram que ele deixou ela completamente branca. Depois de fazer isso, eu seleciono essa segunda opção aqui, ó, que é a opção Criar Nova Camada. Clico aqui em cima, ele criou pra gente essa nova camada aqui.
2 cliques para eu poder renomear. Vou renomear aqui, ó, para fundo. Enter aí para poder concluir. Seleciono essa camada, passo aqui para baixo. Ok, agora ela já está na parte de baixo. Venho aqui na opção de cor do Photoshop, ó, escolho a cor preto total e dou um OK. Feito isso, seleciono a opção balde de tintas ou lata de tinta, clico aqui em cima e clico aqui na nossa imagem e ele deixou aquele fundo completamente preto aí, ok? E aí, para a gente usar no mapa de opacidade lá, tá perfeito, porque a parte branca que vai aparecer e a parte preta ele vai deixar completamente transparente aí. E para quem não sabe mexer no Photoshop ou quer melhorar, a gente tem um curso gratuito ensinando desde o zero pós-produção no Photoshop. Vai aparecer para vocês um cardzinho aí no canto superior direito da tela, beleza? Vamos conhecer agora aqui um canal que vai permitir a gente dar ao nosso material um aspecto de luminosidade. Esse canal a gente não vai encontrar aqui dentro do BRDF, então a gente vai selecionar aqui, ó, esse maisinho, e vamos clicar na opção Emissive, que é justamente o nome desse nosso canal. Vou clicar aqui em cima, reparem como minha TV está bem apagada, eu vou clicar aqui em cima, e aí vocês vão ver que agora ela já está iluminada, já está gerando luz, já está com esse aspecto de luminosidade aí. Aqui a gente vai ver basicamente 3 opções. A opção de cor, que permite a gente setar diretamente aqui uma cor para esse nosso material. E aí vocês vão ver que ele está gerando essa luz também meio amarelada. Ou ele permite também a gente colocar uma textura. Basta a gente clicar aqui em cima, selecionar a opção Bitmap e a gente carregar aqui a textura que a gente quer que o nosso material tenha. Vou pegar aqui então essa textura. E aí vocês vão ver, ó, que ele já carregou aqui. E diferente de antes, que a nossa tela estava completamente apagada, agora a nossa tela está com aspecto de luminosidade aí, ok? Depois a gente vai ter aqui a opção de intensidade, então aqui a gente pode aumentar ou diminuir. Se a gente quiser, ó, aumentar, por exemplo, para poder aumentar a força da luz da nossa TV. E por fim a gente tem a opção de transparência. Quanto mais a gente aumentar essa opção aqui, mais ele vai deixar aparecer a nossa opção BRDF, que é a camada que está por trás ali, ok? Então, para gerar materiais luminosos, a gente vai utilizar esse layer aqui, ó, que é o nosso layer Emissive. A outra opção para isso, para quando a gente quer que o nosso material realmente ilumine uma cena, aí sim o ideal é utilizar a nossa Mesh Light, que a gente viu algumas aulas passadas, ok? Porque o Emissive ele não é completamente otimizado para cálculos de iluminação. Ele serve mesmo para a gente dar esse aspecto de luminoso ao nosso material aí. E para a gente fechar com chave de ouro, galera, bora aprender agora como a gente pode criar a nossa própria biblioteca de materiais. Estou aqui com todas as bibliotecas abertas, para vocês verem que não tem ainda nenhuma biblioteca personalizada. O nosso primeiro passo é criar os nossos materiais e renomear de forma que fique fácil de a gente identificar depois. Feito isso, a gente tem que salvar todos esses materiais em uma única pasta. Então vem aqui, ó, seleciona o teu material, vem aqui na opção Save Material to File, vou clicar aqui em cima e eu vou criar aqui então o nome da minha biblioteca. Então vou criar uma nova pasta, ok, vou chamar ela de Biblioteca Charro Cursos e aí eu vou salvar esse meu material dentro dessa pasta aqui. Ok, tá aqui ele com o nome dele, ó. Ele vai salvar pra gente com esse tipo de arquivo aqui. Vou mandar ele salvar então, e agora a gente vai ter que fazer a mesma coisa com todos os outros materiais. Salvei aqui todos os 10 materiais, ó, e reparem que ele já cria pra gente essa pasta chamada Maps, contendo todas as texturas que tem naqueles 10 materiais aí. Feito isso, a gente vai copiar então essa pasta aqui, então seleciono ela, Ctrl C, e a gente vai colar ela no seguinte caminho: disco local C, arquivos de programas, vamos ver aqui na opção Chaos Group, Virei for SketchUp, Extension, e aqui a gente vai ter a pastinha de materiais. Então abro aqui e a gente vai simplesmente colar essa nossa pasta que a gente criou aqui dentro. Então vou mandar ele continuar, e aí vocês vão ver, ó, que ele vai colar, na verdade, aquela pasta contendo todos os materiais da nossa própria biblioteca ali. Feito isso, fechei aqui o SketchUp e abri novamente. Vamos abrir aqui o nosso Asset Editor e tá aqui, ó, a nossa própria biblioteca de materiais. E aí é só a gente selecionar ela aqui, vai aparecer pra gente todos os materiais contidos na nossa biblioteca, e aí depois é só a gente pegar eles, ó, clicar em cima e arrastar aqui pro Material Editor pra gente poder usar esses materiais da nossa própria biblioteca aí, ok? Essa aula então é isso aí, galera. Esse foi o nosso tutorial completo sobre como configurar materiais realistas no V-Ray 3.6. Apenas uma breve revisão. A gente viu na aula de hoje então sobre onde baixar texturas de boa qualidade. Depois, a gente viu sobre a diferença entre materiais BRDF e materiais por layers separados. Vimos também a diferença sobre configurar materiais
utilizando aqui o Quick Settings, ou utilizar aqui ó, a nossa abinha da direita, onde a gente tem todas as configurações dos nossos materiais. A gente viu também sobre o canal de fios e sobre como inserir texturas, sobre as opções de mapeamento nativas do Ray. Vimos sobre os canais Reflection, Refraction, Opacity e, por último, sobre o nosso layer Emissive. E para concluir, a gente aprendeu sobre como criar uma biblioteca própria e exclusiva de materiais aqui dentro do Ray, beleza? Essa aula, então, é isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido. E não se esqueçam, se você gostou mesmo da aula, vai lá na nossa fanpage, deixa lá um comentário dizendo o que você achou, marca os teus colegas, compartilha o post, que isso faz uma mega diferença, ajuda demais a gente a divulgar os nossos vídeos e a podermos continuar produzindo novos vídeos para vocês aí, beleza? Então é isso, galera. Aquele abraço, valeu, falou, fui!